O salmista diz assim: em um momento depressivo, em um momento de angústia, de tristeza, o salmista, creio eu, se dobrou, se rendeu diante ao Senhor e abriu seu coração e disse: estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha alma no choro e molho o meu leito com lágrimas. Quero repetir. Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha alma no choro e molho o meu leito com as minhas lágrimas. Pode se assentar, fica à vontade. Aleluias. Obrigado, pastor. Há um ano atrás, pode ficar à vontade, ministério de louvor. Há um ano atrás, Deus, o Espírito Santo colocou uma mensagem no meu coração através de um estudo que eu fiz relacionado à depressão. Eu queria novamente trazer essa mensagem aqui por algumas coisas que aconteceu, algumas coisas que têm acontecido. Diz o pastor Ez, não é vergonha você pregar a mesma mensagem, repetir. Se você ministra por diversas vezes a mesma música, por que você não pode repetir também a sua mensagem, né? Mas eu creio que, mesmo você repetindo a mensagem, Deus sempre tem algo novo, o Espírito Santo sempre tem algo novo. E eu creio que tem novas pessoas aqui também que não puderam ouvir, pessoas que já ouviram, e eu creio que Deus vai te fortalecer, vai te renovar novamente. Por que depressão? É uma coisa que eu me aprofundei muito em estudar. Porque eu já passei por um processo assim. Qual crente que nunca passou por um processo depressivo na sua vida? Aquele que não passou é um herói. Porque eu creio que todo servo de Deus, ele passou por um certo momento depressivo, uma certa depressão na sua vida. E na semana retrasada, eu trouxe uma palavra aqui com o tema Lembranças do Primeiro Amor. Aquilo que nós já vivemos em Deus, aquelas canções que marcaram, que nos marcaram, né, quando começamos, aquelas mensagens que nos marcaram quando começamos. E Deus trouxe uma alegria muito grande ao meu coração, porque Ele trouxe a minha memória de forma muito profunda. E conversando esses dias com um amigo meu, no qual eu trabalhei com ele, e ele passou por um processo muito complicado. Perdeu a sua família, ou seja, o casamento fracassou. A esposa dele abandonou ele juntamente com o seu filho, somente porque ele era um obreiro, um servo de Deus, firmado na rocha, e ela simplesmente virou para ele e disse assim: eu não aguento mais essa vida, eu não sou para você. Depois de já ter casado, depois de já ter tido filho, depois de saber que a vida dele era em prol do Senhor, porque ela não conheceu ele assim, ela sabia que a vida dele era voltada para o Senhor. Depois disso tudo, ela simplesmente virou friamente e disse: olha, não dá para continuar, ou seja, eu quero aproveitar o mundo, porque eu não estou me sentindo bem do jeito que eu estou vivendo. E simplesmente o abandonou e deixou o filho. E infelizmente, ele não aguentou a pressão daquela dor. E ele era uma pessoa de obra, de ir nas prisões, levar o evangelho, pregar o evangelho, pregar na igreja. Braço direito do pastor, praticamente. E ele falou: Reginho, Deus te colocou nesse trabalho aqui porque eu sei que Deus tem um propósito. Ele disse: eu passando por um momento muito difícil, eu tentei segurar, muitos irmãos tentaram me ajudar, mas eu tentei com todas as minhas forças, mas infelizmente a dor foi muito forte, eu me afastei, hoje eu estou afastado, hoje eu estou desviado. Mas não tem como, mesmo depois de viver as experiências no mundo aí, de vez em quando eu boto a minha cabeça no travesseiro, eu lembro de tudo aquilo que eu vivi no Senhor, de tudo aquilo que eu fiz. Aí ele falou, e eu começo a chorar. E me trouxe à memória esse versículo que nós lemos.
Esse estudo que eu fiz foi Dinâmica da Personalidade, com o título Derrube as Barreiras que Aprisionam Você. Nesse tema fala um pouco sobre depressão. Irmãos, eu creio que todo mundo aqui já ouviu falar que há pessoas que tiraram a própria vida, pessoas que se cansaram de viver, tiraram a sua própria vida, devido a uma rejeição que teve, né? Foi no caso desse irmão meu. A pessoa vai colecionando rejeições na vida. Às vezes não é só na vida sentimental, mas é no emprego. Ele entra num emprego, não dá certo, sai, ele entra em outro e fecha as portas, só colhendo rejeições, fracassos. E aquilo vai acumulando. E tem muitos que tiram a sua própria vida. Porque chega a um quadro, que nós vamos ler aqui, nós vamos aprender, que a depressão ela não é o último nível das emoções de um ser humano, é a apatia, que significa existência sem desejo. A pessoa chega num estágio onde eu não quero viver mais. E muitos tiram sua própria vida. Quantas vezes você já ouviu falar que o jovem, com a vida pela frente, tirou sua própria vida porque a sua namorada terminou com ele? Quantas vezes? De um casamento que às vezes uma pessoa perde alguém, né? E a vida é assim, nós vivemos de perdas, não só, como o Maurício diz, nós não vivemos só de ganhar, nós também estamos aqui para perder. Mas a diferença é como vamos lidar com a perda, não é verdade? E muitos não conseguem lidar com essa perda e começam a se perder e tiram a sua própria vida. E mais triste, pessoas que conheceu o Evangelho, pessoas que ouviu a palavra de Deus. Então nessa noite eu creio que Deus quer renovar a sua vida. Não sei o que você tem passado, mas Deus quer renovar. Deus quer trazer ao seu coração força de que você não está só nessa batalha e que Ele te ama muito. Eu lembro de Oséias. Oséias, Deus falou com ele para ele ir até um certo lugar e casar com uma pessoa. E depois Deus avisou: olha, essa mulher vai te abandonar, vai se afastar, vai viver na prostituição. E eu creio que ali, você estudando o texto bíblico, você vai entender que Deus ele tinha um propósito. Deus queria passar aquela situação ali. Deus queria mostrar o quê? Que a mulher era como se fosse a igreja de Deus, que se rebela contra o Senhor, que depois de Deus ter acolhido com carinho, com amor, aquela mulher ela se afasta, ou seja, a igreja se afasta, vai viver um mundo de pecado. Mas mesmo assim ainda Deus fala com Oséias assim: vai lá e busca ela. Traz ela de volta e ame a ela novamente. Porque Deus faz isso, mesmo que toda vez que nós podemos se afastar do Senhor, ficar longe do Senhor, mas ainda assim o Senhor está de coração aberto. Não importa o que a gente fez, não importa o pecado que cometemos, mas o Senhor sempre está de coração aberto para poder refazer a nossa história, não é verdade? Mas eu creio que apesar de ser um propósito que Deus tinha na vida de Oséias, Oséias era um ser humano como eu e como você. Ele também sofreu, não só o propósito que Deus tinha, mas ele sofreu com as suas emoções, com o seu coração, porque ele se casou com uma pessoa. Ele amou uma pessoa, ele colocou o seu coração na mão de uma pessoa. E depois essa pessoa fere com as suas atitudes o seu coração, fere a sua alma. E como é difícil para uma pessoa ir lá e buscar e perdoar. Como é difícil. Mas é interessante que Oséias ele foi obediente. Oséias não foi orgulhoso. Oséias não olhou para o que a vizinhança ia dizer. E olha que ele era um homem conceituado. Oséias não olhou para aquilo que ele não olhou para a dor. Mas ele olhou com os olhos da fé para aquilo que Deus poderia refazer. E na nossa vida é assim. Quando passamos por alguma decepção,
quando passamos por algum momento de rejeição, de frustração, aquele momento onde você se sente traído, aquele momento onde você se sente humilhado, qual o primeiro sintoma nas suas emoções? É tristeza. Você vai ficar triste, não é verdade? Só que, irmãos, há uma diferença em você ficar triste e você viver triste, não é verdade? E nesse estudo que eu fiz, quando você começa a viver triste, ou seja, passa noites e noites, dias e dias, e você triste, com aquela rejeição, com aquela humilhação, com aquela traição, a tristeza ela se torna crônica, ela passa a te acompanhar. Aí você começa a não colocar na mão de Deus essa tristeza, aquilo que você perdeu. Ou seja, você começa a acumular aquela mágoa. E nesse estudo eu aprendi que diz assim: tudo que você não perde para Deus vira tristeza. Tudo que você não abre mão para Deus se torna um ídolo. Entenderam? Tudo que você não perde para Deus, ou seja, que você não entrega para Deus, vira tristeza. Tudo que você não abre mão para Deus se torna um ídolo. Porque quando Deus nos dá alguma coisa, Ele nos dá, entre aspas, para compartilhar. Não é só para você. Ou seja, Ele te deu, mas aquilo que Deus te deu não pode tomar o lugar de Deus. Não pode virar um ídolo. Esse sentimento que você tem por sua namorada, sua noiva, sua esposa, o sentimento que você tem pelo seu filho, não pode chegar a um nível de ser ídolo. Porque se começar a ser um ídolo, Deus vai tirar de você. Opa, peraí. Lembra de como Deus tratou com Abraão? Porque Abraão sempre foi um homem acostumado a ter intimidade com Deus. Então Deus, peraí. E Abraão sempre quis ter um filho. Peraí. Eu vou tratar com Abraão, porque daqui uns dias ele vai começar a idolatrar o seu filho. E se você vê na Bíblia, se você lê por diversas vezes, Deus, Ele tirou muitas coisas de homens de Deus. Coisas que você olha e você fala, poxa, mas Deus, Ele colocou o dedo no meu casamento ali, balançou a situação, o meu emprego, porque Deus é ruim? Não. Porque aquilo começou a tirar o seu tempo com Deus. Porque aquilo começou a tirar a sua intimidade com Deus. Então Deus começa a trabalhar. Ele começa a nos ensinar que a prioridade é Ele. Aí, você não vence a tristeza. Aquilo fica alojado no seu coração. Qual é o outro sintoma? Que as suas emoções começam a trabalhar no seu coração. Qual é o segundo degrau? Não é subindo não, mas descendo, de queda. Que você começa a descer para o fundo do poço. Que as suas emoções começam a morrer. O segundo é... Tem alguém que lembra? Pastor, só lembra? Depois da tristeza? Autopiedade. O que é autopiedade? Pessoa que tem pena de si mesma. Se coloca na posição de vítima. Falha em encarar os conflitos, a realidade. Nunca devemos consolar a autopiedade. A cura para a autopiedade é exercer a gratidão em tudo. Dai graças. Você não vence a tristeza, vai se alojar a autopiedade. Você é aquela pessoa tristinha. Aí você vai começar a ter pena de você mesmo. Aquele complexo de inferioridade vai começar a ser mais forte. Porque eu não posso. Porque naquele ministério de louvor ali, eu sou o que menos canta. Eu nem vou tentar. Lá no meu trabalho, eu vou ficar aqui mesmo. Eu não consigo chegar a lugar nenhum. A inferioridade. A autopiedade. Aí para te afundar de vez, vem uma pessoa e para te consolar, ou seja, vai te derrotar mais ainda. Irmão, é tenso, né? Ou seja, começa a consolar a autopiedade do cara.
Começa a passar para o cara que ele é aquilo mesmo. Às vezes até com uma boa intenção. Mas irmão, poxa, infelizmente é assim, né? É assim mesmo, rapaz. Aí o cara começa a falar tudo que ele também aconteceu com ele. Rapaz, comigo aconteceu isso. Comigo aconteceu aquilo. E tal. E a pessoa começa a se encolher e as emoções começam a morrer. Então qual a cura para a autopiedade? Exercer a gratidão. Em tudo dai graças.